Oi, pessoal, tudo bem? Turma, olha só, hoje o nosso assunto, dando continuidade na nossa parte sobre termometria, nós vamos falar de dilatação térmica, tá bom? O que é, quais são os corpos que se dilatam, tá? Quais são as características da parte da dilatação térmica. Diz assim, ó, dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam as suas dimensões quando aumentam a sua temperatura. Quando ele fala aqui que aumentam as suas dimensões, nós vamos falar das dimensões no sentido comprimento e largura, largura e altura, tá? Então, nós vamos trabalhar com as três dimensões. A dilatação térmica dos sólidos. Um aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. Dependendo da dilatação mais significativa em uma determinada dimensão, comprimento, largura e profundidade, a dilatação dos sólidos ela é classificada em linear, superficial e volumétrica. Então, é assim, gente. A linear nós vamos trabalhar com comprimento, a superficial nós vamos trabalhar com largura e profundidade, ou largura e altura, e a volumétrica nós vamos trabalhar com comprimento, largura e profundidade, tá? Então, nós vamos dar sequência aqui falando sobre, a primeira que a gente fala sobre ela é sobre a linear, que é a dilatação, vamos dizer assim, nos corpos, a gente sempre trabalha com ela em metros, tá? Com esse tipo de dilatação. A gente sempre vai trabalhar que a dilatação linear é a dilatação no comprimento desses materiais, tá? Então, olha só, gente, a dilatação linear, eu coloquei para vocês aqui um exemplo de dilatação linear, eu coloquei esse poste aqui, esses postes, né? Aonde tem esses fios de alta tensão, que a gente sabe que são fios constituídos com trama de aço, né? Por onde passa a energia elétrica. E esses fios, quando eles são colocados, que eles são novos, eles são todos esticados, gente, tá? Eles ficam esticadinhos. Com o passar do tempo, eles vão se dilatando. Eles sofrem a ação da própria energia elétrica, eles sofrem a ação do tempo, que é sol e chuva, tá? E quando eu falo sol e chuva, que é a variação de temperatura, né? Que ele vai recebendo. Então, esses corpos, eles vão se dilatando. É só esse tipo de comprimento? Não, a gente pode estar falando de uma barra de ferro, dos trilhos aonde passa o trem, tá? Os trilhos, geralmente, onde passam os trens, gente, eles já são feitos com uma folga justamente por conta da dilatação, tá? Linear que eles sofrem, porque ali eles recebem, igual eu falei com vocês, a temperatura do clima, que é sol e chuva, né? No caso, o calor, aí vem junto com a chuva, com o frio, dependendo da região. E ele também tem o atrito dos trens que passam ali por cima, constantemente. Então, ele sofre uma dilatação no aumento ali naqueles trilhos, né? Que eles chamam de grampos dos trilhos, né? Então, mas é só para lembrar, a dilatação linear, ela tem a ver com o comprimento, com a dilatação que esse corpo vai sofrer na sua dimensão, no caso aqui, na dimensão do comprimento, tá? Aí diz o seguinte: a dilatação linear, ela leva em consideração a dilatação sofrida por um corpo apenas em uma das suas dimensões, aqui no caso o comprimento, tá? É o que acontece, por exemplo, com o fio em que seu comprimento é mais relevante do que a sua espessura. Então, a gente está trabalhando aqui falando mais só no comprimento do fio, tá certo? Para calcular a dilatação linear, utilizamos a seguinte fórmula. Gente, aí vem as fórmulas, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da dilatação linear. ΔL é a variação do comprimento, que é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação, tá? Vezes a variação de temperatura. Então, o ΔL, como eu falei, é a variação do comprimento em metros ou em centímetros. O L, com essa bolinha aqui embaixo, é o comprimento inicial, tá? Metros ou centímetros também. O coeficiente de dilatação linear. Gente, o coeficiente de dilatação linear é o material com que é feito, no caso, vamos dizer assim, com que vai ser feito vamos colocar esse fio, tá? Vamos pensar, então, quais são os materiais que se usa? Aço, ferro, cobre, a prata, o ouro, e entre outros materiais, tá? Então, é a substância do qual é feito esse material.
E esse é um valor, como eu já falei com vocês, quando eu falo sobre coeficiente, que vocês não têm que decorar esse valor. Nos livros, eles já trazem uma tabela. Eu coloquei uma tabelinha aqui no final, mais dos slides para vocês, para a hora que a gente for fazer os exercícios. Mas costuma-se, os próprios exercícios traz dizendo, olha, um cabo de aço foi usado, vamos colocar assim um exemplo, ele vai dizer lá, dado que o coeficiente de dilatação do aço é tal, ele vai colocar esse valor, então a gente não tem que decorar. O que a gente tem que saber aqui, já que é um valor que o exercício oferece, quem é ΔL? É a variação do comprimento, tá? É o comprimento final menos o comprimento inicial. O L é o comprimento inicial, tá? Esse A aqui é o coeficiente de dilatação e ΔT é a variação de temperatura, que vocês sabem que a gente sempre vai usar ela em Celsius. E quem é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A próxima que nós temos é a dilatação superficial. Aqui eu já estou falando de duas dimensões, comprimento e profundidade, que ele chamou, ou a gente fala comprimento e largura, tá bom? Diz assim, a dilatação superficial leva em consideração a dilatação sofrida por uma determinada superfície. É o que acontece, por exemplo, com uma chapa de metal delgada. Para calcular a dilatação superficial, utilizamos a seguinte fórmula. Gente, aqui está a fórmula. E aqui está colocada a chapa. Vamos pegar um exemplo bem típico que a gente vê muito nas ruas aqui, em qualquer lugar. A tampa do bueiro, ela é uma superfície. Aquelas tampas que são colocadas nos esgotos, né, que está escrito CAERD e tudo mais, não tem aquelas tampas? Quando elas são colocadas, que elas são novas, elas têm um encaixe perfeito ali. Mas com o passar dos anos, elas recebem chuva, recebem sol, o atrito dos carros, né, motocicletas, tudo que passa ali por cima, essa tampa ela vai se dilatando, tá? E ela sofre um aumento na dimensão dela, é isso que a gente está querendo colocar aqui. Aí ela já não encaixa mais, tá bom? Aí aqui tem a fórmula para qual é só para isso? Não, a gente pode estar falando de uma chapa, um exemplo. Quando eles vão fazer, é muito usado na parte de... Eu esqueci o nome que fala, essas caldeiras, tá? Para fazer essas chapas de aço, eles recebem lá um certo ferro, o ferro, né, o material, e eles esquentam aquilo até um certo grau de temperatura, né, que é muito elevada, e vão batendo com ela. Sempre eles usam aquelas marretas de borracha, para fazer com que esse material, porque ele fica maleável e ele vai se dilatando e ele vai aumentando o tamanho, tá? Um exemplo que a gente pode pegar na era medieval, quando eles iam fazer as espadas, eles colocavam aquele ferro lá no fogo e ia batendo nela, aumentando aquele tamanho, não é isso? Até aí depois o formato, o desenho é outra coisa. Eu estou falando para vocês do aumento que aquele ferro sofria. Ele era uma barra de ferro normal e ele virava uma chapa, né? É o que a gente chama aqui de superfície, tá? Aí diz o seguinte, o ΔA é a variação da área em metros quadrados ou centímetros quadrados. Agora eu já não estou falando mais de uma dimensão, são duas, né? É comprimento e largura, então é ao quadrado. O ΔA é a área inicial, o B é o coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT é a variação também da temperatura em graus Celsius, que a gente sabe que variação de temperatura é a variação final menos a inicial. Importa destacar que o coeficiente de dilatação superficial, o beta aqui no caso, é igual a 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Ou seja, professor, o que quer dizer isso? Vamos supor que você tem o coeficiente de dilatação linear, um exemplo só, tá, gente? Que ele vale 3. Um exemplo, vale 3. Para você saber quem é o coeficiente da dilatação superficial, é só você multiplicar o coeficiente linear por 2. Por que por 2? Porque eu estou trabalhando com duas dimensões, tá? O exercício lá, ele não vai colocar para vocês o coeficiente superficial. Ele pode dar o valor sim, mas muitas vezes ele pode dizer que ele vai te dar o linear, para você lembrar que você tem que transformar ele no coeficiente superficial. Dentro dos exemplos que eu vou passar para vocês, eu vou falar sobre isso com vocês. Vou passar os exercícios, passar os exemplos,
e vou explicando para vocês quando é a mudança dos coeficientes, tá certo? Vocês não se preocupem quanto a isso. O que a gente tem que saber é que aqui eu estou falando de duas dimensões, comprimento e largura, ou comprimento e profundidade, igual ele colocou no início do livro, tá? Dos slides. E a terceira, gente, é a volumétrica. A volumétrica, a dilatação volumétrica, resulta do aumento no volume de um corpo, o que acontece, por exemplo, com uma barra de ouro, tá? Para calcular a dilatação volumétrica, utilizando a seguinte fórmula. Aqui, gente, quando vai falar de dilatação volumétrica, não é só nos corpos líquidos, não. Essa dilatação volumétrica também acontece, igual eu falei com vocês, lá está escrito dilatação nos sólidos, tá? Nos corpos sólidos também acontece essa dilatação, tá certo? Aí, mas eu coloquei um exemplo, sempre que a gente usa essa daqui, só que tem alguns exercícios que traz até um cubo, né? Que fica mais fácil para representar. Por que o cubo, gente? Porque o cubo tem 3 dimensões. Altura, comprimento e largura, tá? Então, aqui trabalhamos com as 3 dimensões. E ele, gente, e para fazer a conta é a mesma, tá? O mesmo sentido, só que aqui a gente vai chamar de V, que é para volume, que é volumétrico, ó. Delta V é igual, que é a variação do volume, agora em metros cúbicos, porque são 3 dimensões. O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, aqui no caso, vezes variação de temperatura. Então, lembrando, ΔV é a variação do volume. O V inicial aqui já está falando, né? É o volume inicial que esse corpo tinha depois que ele sofreu uma variação de temperatura. O Y é o coeficiente de dilatação volumétrica. O ΔT é a variação de temperatura. Agora, vamos lá. Repare que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes maior que o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes A. É a mesma, gente, igual eu falei. Se eu estou trabalhando com um corpo, um exemplo, vamos supor que ele tem o coeficiente de dilatação linear dele é 4. E eu quero trabalhar com ele, fazendo a conta, ele sofreu uma dilatação volumétrica, eu vou pegar 4 e multiplicar por 3, porque eu estou trabalhando com 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E como eu venho falando com vocês, dentro dos exercícios, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Eu vou fazer os exercícios voltados com isso. A primeira remessa de exercício de vocês, eu vou fazer e vou explicar tudinho sobre os coeficientes para vocês lembrarem como é que faz, tá certo? Então, vamos lá. Aqui vem os coeficientes, igual eu falei com vocês. Gente, vocês não precisam decorar. Ninguém tem que decorar isso, porque o exercício ele oferece para a gente. Aqui ele coloca o seguinte, igual eu falei, o que é um coeficiente de dilatação linear? É a substância com que esse material é feito. Nós temos vários. Aqui ele colocou alumínio, latão, prata, ouro, cobre, ferro, aço, a platina, vidro pirex, água, mercúrio, glicelinas, benzeno, álcool, acetona e petróleo. Esses são alguns, gente, tá? Tem outros, entram outros aqui também. Aí ele diz o seguinte, ó, que a dilatação sofrida por um corpo depende do material que o compõe. Desta forma, no cálculo da dilatação é levada em consideração a substância de que o material é feito, através do coeficiente de dilatação linear. É igual eu falei com vocês, ó. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,4. Se eu estivesse trabalhando no coeficiente de volumétrico, eu ia multiplicar esse valor por 3, seria o coeficiente de dilatação volumétrica. Se eu estivesse trabalhando com a dilatação superficial, eu multiplicaria esse valor por 2. E se fosse a linear, seria esse valor mesmo. Mas vocês não se preocupem, igual eu falei que dentro dos exercícios eu vou falando com vocês sobre eles, tá? E aí, gente, como sempre, eu fiz um mapa mental aqui para vocês, para colocar, tá? A dilatação dos sólidos. Aqui, ó, dilatação predomina em apenas uma dimensão do corpo. Quando eu estou falando da linear, é no comprimento. Quando predomina em 2 dimensões do corpo, no caso, né? É o comprimento e a largura, é a superficial. A dilatação predomina em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Estou falando da dilatação volumétrica. E aqui está colocado as formulazinhas aqui para vocês darem uma olhada, tá? E aí, na próxima aula, meninas, a gente vai ser mais um vídeo novamente com o exemplo de como que faz os exercícios. Tá bom?
Pessoal, então, até mais. Eu desejo que vocês estejam todos bem, tá? E a gente vai se vendo, tá bom? E vamos nos falando. Até mais, pessoal. Ah, tem outra aqui também que eu coloquei, gente. Desculpa aí, acabei colocando mais uma aqui sobre dilatação, tá? E aí, então, tchau, pessoal. Bye, bye.